Nós somos loucos pelo Caxias, somos apaixonados por essa entidade. Somos gualixo até debaixo d'água. Olá, amigos do canal Loucos pelo Caxias Futebol Clube. Heraldo Reinert por aqui para trazer mais um conteúdo especial para você que se liga na nossa história, nas nossas glórias e nas competições na qual o Caxias Futebol Clube disputará em 2025. Eu sou o Heraldo Reinert, esse é o canal Loucos pelo Caxias. Eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o like, seu comentário e nos ajude a compartilhar o conteúdo do canal para alcançarmos mais torcedores do Caxias, amantes do futebol raiz de Joinville e Santa Catarina. O tema de hoje é o acesso do Gualixo à primeirona da Liga Joinvilense de Futebol. Isso aconteceu no ano de 2022 e a gente vai contar essa história a partir de agora aqui no Loucos pelo Caxias. A segundona de 2022, ela recebeu o nome de Segundona Laurindo Postes e Painéis, que era o patrocinador da competição, organizada pela Liga Joinvilense de Futebol, e foi o torneio em que o Caxias disputou e conseguiu por ele o acesso à primeirona, à elite do futebol joinvilense, do futebol amador de Joinville, no qual o Caxias, este ano de 2025, irá para o seu terceiro ano consecutivo disputando a primeirona. Subiu em 2022, após o ano de 2021 ter conseguido um terceiro lugar, ter batido na trave, a vaga não veio. Essa vaga acabou vindo em 2022 e o Caxias então em 2023, 2024 e agora 2025 jogando a elite do futebol joinvilense, da Liga Joinvilense de Futebol. A segundona de 2022, ela continha 10 equipes participantes. A fórmula de disputa era turno e retorno. As 4 primeiras equipes na fase de classificação fariam a semifinal e os vencedores então automaticamente garantiriam as 2 vagas à primeirona e decidiriam então o troféu Laurindo Postes e Painéis. Na fase de classificação, o Caxias foi o segundo colocado, com 36 pontos, e jogou aí as semifinais com essa vantagem de decidir em casa por ter a melhor campanha. A estreia aconteceu no dia 29 de maio de 2022, no estádio Ernesto Chileno Sobrinho, contra a equipe do Aventureiro, e o Caxias venceu por 3-0. O Caxias estreou nessa segundona da Liga Joinvilense, recebendo a tradicional equipe do Aventureiro no estádio Ernesto Chileno Sobrinho, e não decepcionou o bom público presente naquela tarde de domingo. A excelente vitória por 3-0 começou a ser construída ainda no primeiro tempo, quando o meia Evertinho mandou um canhão da intermediária e não deu qualquer chance de defesa para o goleiro rival. Depois disso, o jogo seguiu equilibrado, com muita disputa no meio-campo, onde Pitbull e Alenilson fizeram um trabalho impecável de marcação e distribuição. Com poucos minutos de jogo, passou a ser disputado numa grande penumbra, a qual logo se converteu num grande temporal. Felizmente, aquela ocasião, o gramado do Ernestão suportou bem a grande carga de água e o segundo tempo pôde transcorrer ainda melhor do que na etapa inicial. O Gualixo seguiu dominando as ações, controlando melhor a bola no ataque, com um quarteto de respeito. Quarteto já veterano, com muita experiência, que era o Schwenk, atacante que jogou no Botafogo, Cruzeiro, Fernandinho Santa Clara, jogador que jogou no Caxias,
No ano de 2003 foi vice-campeão do estado, jogou em grandes clubes do Brasil, Zé Neto e Evertinho. Contudo, o valente aventureiro ele era perigoso nos contra-ataques e só não teve melhor sorte porque a dupla Cris e Mineiro, a dupla de zaga, estavam inspirados naquele dia. A vitória se confirmou após a entrada de Jefinho, que numa investida rápida pela direita sofreu pênalti, o qual foi convertido com maestria por Fernandinho. O último gol saiu nos minutos finais após Evertinho cruzar da esquerda e Jefinho finalizar de primeira no segundo pau. O Caxias jogou nessa estreia da segundona contra o Aventureiro com Adriano, Tarly Mineiro, Cris, Vande Pitbull, Matheus Homer, Evertinho, Helenilson, Schwenk, Fernandinho e Zé Neto. Ainda entraram no decorrer do jogo Jefinho, Klaus, William Pulga e João Vitor. O técnico era Linor do Rosário. Esse foi o primeiro jogo da temporada 2022, na segundona, a qual o Caxias começou com o pé direito. É um campeonato que começou em maio, terminou em dezembro, com a decisão acontecendo no dia 4 de dezembro, o segundo jogo da decisão. A gente tem algumas imagens dos jogos do Caxias, momentos especiais que aconteceram nesse ano. Lembrando que o texto, os dados e o texto são da Liga Joinvilense de Futebol, do Caxias Futebol Clube, e as imagens de Roberto Dias Borba. Muito bem, encerrada a fase de classificação, como eu disse no início, o Caxias terminou na segunda colocação com 36 pontos ao longo aí de turno e retorno, e o Caxias então jogaria a semifinal no dia 6 de novembro de 2022 contra o União do Oeste. Primeiro jogo, o Caxias venceu fora de casa 3-1. Na outra semifinal, que aconteceu no mesmo dia entre Atlanta e Itinga, o Atlanta perdeu em casa para o Itinga por 2-0. No dia 13 de novembro, o jogo do acesso, o Caxias, que já tinha a vantagem do primeiro jogo, acabou perdendo no estádio Ernesto Leno Sobrinho por 2-1 para a União do Oeste e estava classificado para a decisão e classificado para a Primeirona 2023. O segundo jogo da semifinal, o Atlanta venceu fora de casa o Itinga por 3-0. Naquela tarde de 13 de novembro, o Caxias recebeu o União do Oeste no jogo da volta da semifinal da segundona da Liga Joinvilense de Futebol, e após um jogo dramático conseguiu o tão esperado acesso à primeira divisão para o ano de 2023. O Caxias havia vencido o primeiro jogo por 3-1 e por isso somente uma derrota catastrófica por 3 gols de diferença tiraria o tão sonhado acesso do Gualixo. A torcida fez a sua parte com faixas, fogos e cantos de incentivo que conseguiram abafar a fiel torcida do União do Oeste. O jogo começou favorável ao time do Caxias, que empolgado conseguiu impor seu jogo e desperdiçou inúmeras chances de abrir o placar.
Neste período do jogo, o artilheiro James teve um gol anulado e mandou uma bola no travessão. E o zagueirão Chris mandou um voleio que passou raspando a trave. Parecia que o gol era questão de tempo, porém, as coisas são sempre sofridas para o Gualixo, e numa bobeira da zaga, o União do Oeste conseguiu abrir o placar com um veloz Paulinho. O gol abalou o esquadrão caxiense, e no fim da primeira etapa, o União ampliou para 2-0 numa cobrança de falta perfeita de Diego, que o goleirão Éder não teve como defender. Definitivamente, o Caxias entrou em parafuso e o jeito foi segurar as pontas do jeito que era possível. Jogando com o regulamento embaixo do braço, era só administrar. No intervalo, o que se viu foi uma torcida do União eufórica e o torcedor caxiense tenso. Eu, particularmente, sou um torcedor muito tenso nos jogos. Isso é normal. Apenas um gol separava o time auriazul de uma virada histórica. No segundo tempo, o Caxias voltou com outra postura e logo no primeiro ataque, Klaus avançou pela direita, acreditou numa jogada que parecia perdida e da linha de fundo só rolou para o artilheiro Schwenk mandar para o fundo das redes. Era para ser o gol do nosso desafogo. Contudo, após a injusta expulsão do lateral Charles, as coisas voltaram a se complicar para o Caxias. É isso mesmo, a União cresceu no jogo e impôs uma forte pressão em busca dos 2 gols que lhes valeriam o acesso. Felizmente, os nossos jogadores resistiram bravamente, impondo uma marcação cerrada, trocando passes e contendo a bola no ataque. E assim o tempo foi passando e o placar não se alterou. Após muita luta, a derrota de 2-1 e o placar agregado de 4-3 foram suficientes para a conquista do acesso. Lembrando que o Caxias formou com Éder no gol, Charlie, Júnior, Cris e Zomer, Pulga, Serginho, Klaus e Fernandinho, James e Schwenk. Entraram ainda Luan e Jefinho. Ainda na suplência, o Caxias contava com o João, com o Paulo, com o Pete, com Alenilson, Zé Neto e Romarinho. O técnico já nessa decisão já era o Everton Martins, que foi o segundo treinador na campanha do Gualixo nesta segundona. Classificado então para a primeira divisão, o Caxias ainda tinha a decisão da segundona que aconteceu contra o Atlanta. No dia 20 de novembro, o Atlanta, jogando no campo do São Luís, venceu por 3-0 o Caxias. Uma vantagem muito grande. No segundo jogo, no dia 4 de dezembro de 2022, o Caxias foi valente, jogou muita bola. E o empate de 0-0 deu o título de campeão para o Atlanta e o Caxias com um honroso vice-campeonato e o acesso à Primeirona 2023. Então este ano teremos aí mais uma vez o Caxias na Primeirona, mas nunca é bom se esquecer desses jogadores, dessa diretoria, desse elenco, de todos que passaram pelo Caxias no ano de 2021, 2022, que lutaram, batalharam e levaram o Caxias à Primeirona, e aqui estamos até hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho mais um clipe com a comemoração desse vice-campeonato, do acesso, com o troféu, com a festa da torcida do Caxias, dos jogadores e da diretoria. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o like, comentário. Se você gostou, compartilhe, mande para o seu amigo, para o seu parente, enfim. Juntos vamos fazer esse canal crescer e a história do Caxias preservada. Um forte abraço e saudações alvinegras.